Esse detalhe expõe como a Globo cobre a guerra. E mais especificamente aqui, nós temos Álvaro Borba discutindo o monopólio da comunicação nessa disputa ideológica da questão Palestina, Irã e Israel. Vamos ver? Então vamos. Bom, antes de tudo, assim, primeiro de tudo, eu lancei um vídeo recentemente sobre uma perspectiva narrativa sobre esse caso. Recomendo que vocês assistam esse vídeo também, tá bom? Eu não lembro se eu já te falei, mas devo ter contado em algum lugar o quanto Introdução ao Cinema é um curso de cinema completo. Por lá você vai encontrar aulas sobre história do cinema, linguagem, teoria, política, filosofia, gêneros cinematográficos, diretores de cinema e muito mais. Isso tudo com mais de 50 aulas já disponíveis lá no curso. É uma plataforma de streaming só de cinema. Só que não para por aí, porque se o curso já é completo, ele fica ainda mais completo todo mês. São 2 aulas novas todos os meses sendo adicionadas. Então vem fazer parte da Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. No começo dos anos 90, o Iraque foi atacado pelos Estados Unidos. O objetivo era derrubar um ditador chamado Saddam Hussein. No Brasil, esse inimigo dos Estados Unidos foi apresentado como o Anticristo. E isso com toda a credibilidade do Jornal Nacional. E Nostradamus previu tudo isso há 4 séculos. De acordo com Nostradamus, justamente na véspera do ano... Vocês estão ligados nisso? Vocês estão ligados que no vídeo lá onde eu demonstrei pra vocês essa questão da narrativa, como a narrativa ela é um monopólio, e quando o Benjamin ele fala com a gente sobre narrativa, ele tá falando sobre isso, sobre como na modernidade a narrativa passa a ser o modo hegemônico de... A notícia, a informação passa a ser o modo hegemônico de se contar as histórias. E aí a gente tem no Brasil o monopólio da informação, onde a Globo é o principal canal de televisão e, portanto, de disseminador de informações e narrativa, num contexto histórico de avanço de todo o debate sobre Iraque e Estados Unidos. Eles evocam Nostradamus e fala que Nostradamus previa o surgimento do anticristo, e que o anticristo seria Hitler, mas o próximo anticristo não tinha surgido ainda, e esse anticristo seria Saddam Hussein. Isso passou, gente, no Jornal Nacional. O que isso significa? Isso significa tão somente um veículo de comunicação que detém o meio de informação e, portanto, de reprodução da experiência na memória coletiva, de dizer quem é o aliado e quem é o inimigo. Por quê? Porque os Estados Unidos, a essa época, estava dizendo, não, o Iraque tem bomba nuclear. O Saddam Hussein, então, portanto, é o anticristo. Tá ligado? No ano 2000 haveria uma grande invasão maometana sob a liderança do 7º anticristo. O primeiro foi Nero, na Roma Antiga, e o mais importante até agora foi Hitler, na Alemanha nazista. O mais importante até agora foi Hitler, na Alemanha nazista, o mais importante. O novo anticristo já foi confundido com o Ayatollah Khomeini, mas parece se encaixar melhor na figura de Saddam Hussein. Cara, também o Jornal Nacional dando ênfase assim, não, gente, o 7º anticristo é o Saddam Hussein, gente, esse é o inimigo. Essa reportagem também recorria à astrologia para informar Astrologia no Jornal Nacional. Esse é o veículo de autoridade. Público sobre os detalhes da guerra. A astrologia diz que o céu vai ter um desenho assim nesta madrugada. Haverá uma conjunção de planetas de extrema força aqui no signo de Capricórnio. O que Olavo de Carvalho diria sobre isso? Faz tempo que ele não dá nenhum tipo de parecer, né? E esse é um fenômeno que não acontece há mais de 6 séculos. O que mostram os mapas do Iraque e dos Estados Unidos para essa madrugada, ali na hora H? A concentração planetária aqui está fortíssima. Os anos se passaram. Ai, cara, é horrível estar rindo disso. Mas a concentração planetária está fortíssima.
E o que começou com a Guerra do Golfo terminou com os Estados Unidos invadindo o Iraque nos anos 2000, alegando que Saddam Hussein, esse anticristo, tinha armas de destruição em massa. E os Estados Unidos, claro, olha só a narrativa, né? Essa é a narrativa do herói. Os Estados Unidos como aquele que derrotou o anticristo e retornou para casa, porque é importante retornar e contar essa história. He develops weapons of mass destruction very seriously. Essa acusação se revelou falsa e quem olhar para a história em retrospecto vai perceber que era tudo muito mais complexo que uma simples luta do bem contra o mal. E parece importante lembrar desse passado no momento em que Israel bombardeia o Irã, alegando basicamente a mesma coisa, a possibilidade de armas de destruição em massa. É um argumento forte. E de fato, um argumento forte é necessário quando uma nação mais rica ataca outra mais pobre, em que o PIB per capita é 10 vezes menor. O apoio dos Estados Unidos também dá a entender que a história se repete. O que muda é a nossa expectativa de como esse conflito vai ser noticiado dessa vez. Mas não é tão simples assim também não, gente. Não é como se... eu falei lá no outro vídeo, inclusive. Não é como se Israel pudesse derrotar o Irã de maneira tão fácil assim, não. Inclusive, se fosse uma disputa ali, os dois... Sei não. 2025 seria impensável ver o jornalismo da TV Globo recorrendo a Nostradamus para explicar os mísseis de Israel disparados contra o Irã. Porque hoje a gente acredita na separação clara, técnica, entre jornalismo e propaganda. Acontece que a propaganda é uma espécie de microplástico misturado na cultura. Ela está em tudo, no cinema, no balanço gostoso da sua música preferida e, claro, na informação do seu noticiário também. Eu sou Arvro e no textão que segue eu vou tentar sair catando os pedacinhos de propaganda espalhados na imensidão do noticiário sobre os mísseis israelenses disparados contra o Irã. Pô, vai pegar os pedacinhos e vai montar um prédio. Puta que pariu. No dia 13 de junho de 2025, o mundo acordou um pouco assustado com a possibilidade de um conflito generalizado no Oriente Médio. Naquela manhã, os brasileiros descobriram... Mas o pessoal do Twitter jura que Israel destrói o Irã no estalo de Thanos. Não dá, gente, não é assim não. O Irã, ele tem o tamanho da Europa Ocidental, praticamente o tamanho da Europa Ocidental, gente. Tá ligado? Não é simples assim, não. O Irã tem um território muito grande, uma população muito maior do que Israel. Tem um território montanhoso. Para vencer uma guerra tem que ocupar, como os Estados Unidos fez com o Iraque, por exemplo. Tem que ocupar. Para ocupar, amigo, tem que passar por umas barreiras escrotas. Não é simples assim, não. Para ocupar, Israel vai ter que negociar muita coisa na guerra aí. Porque, assim, Israel tem todo um poderio na força aérea, né? Só que no meio do caminho entre Israel e Irã, tem o Iraque, por exemplo. Assim, para fazer esse caminho aí, tem que ter autorização para passar pelo Iraque. A princípio teve, pelo que indica, pelo que se indica. Aí de que lado vai ficar o Iraque nessa guerra? Então tem tudo isso, não é simples assim não. Isso pelo jornalismo da TV Globo, e eles puderam ouvir a voz do líder de Israel, argumentando a favor do ataque que ele tinha decidido desferir contra o Irã. Se fosse um contra um, mas óbvio que não é. Óbvio que não é, cara, mas assim, é isso. Não é como se os Estados Unidos quisessem entrar numa guerra contra o Irã, porque eles sabem que não é simples ir pra cima do Irã não, cara. Tá ligado? Os Estados Unidos não querem ir pra cima do Irã num contexto onde o Donald Trump está em queda de popularidade, em conflitos e uma série de conflitos internos nos Estados Unidos, a Europa envolvida na guerra da Ucrânia, e toda a questão que envolve o circuito do gás ali na Europa, etc., por causa da guerra da Ucrânia e Rússia. Então tem muita coisa envolvida que faz com que essas potências mundiais não necessariamente queiram se envolver com isso aí. Somado a isso, ainda tem a China,
Quer dizer, não, a China não vai fazer nada. Tá, ela pode não entrar na guerra, mas a China tá ali. A China tá ali. Sabe? Então, assim, além disso, o Irã, ele não... A galera tá achando que isso vai se escalar assim muito rápido. Vai entrar na Terceira Guerra Mundial amanhã. Não é assim que funciona também. O Irã tá respondendo. E mais do que isso, Israel achava que o Irã não tinha capacidade bélica que tá vendo que tem agora. Míssil hipersônico. Não, nós temos o domo de defesa. O domo de defesa é pra se proteger dos foguetes palestinos. Mas míssil hipersônico? Não existe proteção pra míssil hipersônico, não. Tá ligado? Vamos ver agora um trecho do pronunciamento de Benjamin Netanyahu. The Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust. Olha isso! Olha isso. Vocês entendem? O último vídeo que a gente fez foi sobre narrativa, sobre disputa narrativa. Olha o que o Netanyahu fala e que a Rede Globo reproduz na voz dele, legendado. O Estado judeu... Isso aqui é para solidificar o sionismo, se recusa a ser vítima de um holocausto nuclear, ou seja, evocando novamente o holocausto como uma premissa histórica. Porque, evidentemente, o povo judeu sofreu por um genocídio nazista naquele contexto histórico que está para além do nazismo alemão. O povo judeu sofreu nesse processo. Mas daí, você reproduz na memória coletiva a ideia do Holocausto e regressa com essa narrativa para discutir um outro contexto histórico. O Estado judeu se recusa a ser vítima de um Holocausto, quando, na verdade, é esse Estado judeu que vem provocando um Holocausto no século XXI. É esse Estado judeu, é esse Estado que não deveria existir, porque surgiu de maneira... que não surgiu de baixo para cima, por um processo revolucionário ou qualquer coisa desse tipo. Não. Foi dado aquele espaço a Israel, a despeito dos interesses dos palestinos, já que aquela região era ocupada pelos ingleses. Aí os ingleses saíram dali falando, não, tudo bem, estamos saindo daqui, Israel, faça o seu Estado aqui. Mas as pessoas que estavam aqui? Esquece. Aí o que o Estado judeu no século XXI faz? Não que seremos vítimas de um holocausto provocado pelo Irã. Mas e as pessoas na Palestina? Não, mas essas pessoas nem são pessoas. Porque é isso que é a colonização. A colonização, ela tem como um dos seus princípios reduzir o outro a uma classe subalterna, subhumana. E os palestinos são isso. Mas estão atacando... O Irã está atacando civis em Israel, gente. Foram quantos civis em Israel que morreram? 20? Quantas dezenas de milhares morreram na Palestina? Não, mas todo civil na Palestina é um potencial... braço armado do Hamas. Pois é, mas a grande cara é que o Estado de Israel ele é tão militarizado que qualquer pessoa também é um potencial braço armado do exército de Israel. E aqui eu não tô justificando também ataque a civil, nada disso. Tô falando que o discurso não cabe. O discurso não cabe. Perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. E aí vem uma breve interação entre a âncora e a repórter, sinalizando que é hora de ouvir o outro lado. Bom, do outro lado do Irã, os principais líderes... Olha o que eu tava falando pra vocês no outro vídeo. Do outro lado... Quando você fala do outro lado, é de que lado que você tá falando? Em que lado você tá? Tá ligado? Do outro lado, o Irã. Logo, estamos de um lado.
E o lado deles é Israel. A Globo é a assessoria de imprensa do Estado de Israel. Líderes do país também já se pronunciaram. E, Cecília, eles prometeram vingança. Note que a palavra vingança é forte e pode sempre carregar um certo julgamento. O entendimento dos atos de vingança na nossa cultura poderia ser melhor resumido no texto do intelectual e boxeador mexicano Seu Madruga. Ele disse: "A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena." Sendo assim, a audiência já é apresentada à contraparte iraniana a partir de um certo viés. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, declarou que as forças do país não vão deixar os ataques israelenses impunes. Khamenei disse que Israel cometeu um crime e que preparou para si um destino amargo e doloroso que certamente... Cara, vocês viram? Ouçam aí na íntegra todo o discurso do líder de Israel. Agora vamos ouvir o outro lado. E aí a repórter falando o que ele falou. Virá. Nesse ponto, você pensa que vai ouvir a voz do líder do Irã, com os argumentos dele, com as palavras dele, porque afinal de contas, esse foi o espaço concedido ao líder de Israel. Mas não, a reportagem segue. Em carta às Nações Unidas, o ministro do Exterior do Irã descreve o ataque israelense como uma declaração de guerra e pediu que o Conselho de Segurança da ONU agisse imediatamente. O presidente Massoud Pezeshkian reuniu o gabinete para avaliar os próximos passos. Para saber o que de fato disse o líder do Irã, a gente vai recorrer aqui a Al Jazeera. Não só porque a Al Jazeera tem a informação que a gente quer, mas porque a Al Jazeera é sediada no Catar e se propõe a trazer uma voz que representa o chamado mundo árabe. Isso é parte da marca e do editorial deles, e tá lá a manchete. Irã lança ondas de mísseis contra Israel em resposta aos ataques. Interessante notar que o que na Globo é vingança, na Al Jazeera é resposta. Já é uma diferença, né? Mas vamos para a tradução da Al Jazeera do discurso do líder iraniano. O regime sionista não sairá ileso das consequências de seu crime. A nação iraniana... Você vê, a Globo ela faz questão de esconder a palavra sionismo. Porque é isso que Israel é. Então, assim, a gente não tá nem pedindo para que a Globo acuse Israel de sionismo. Mas o líder iraniano fala sobre o sionismo israelita. Mas isso é escondido. Não é falado. Mas o líder israelita falar sobre um holocausto provocado, aí pode. Por quê? Porque evoca a história, evoca um histórico do povo judeu. Precisa ter a garantia de que nossa resposta não será... E dá a falsa sensação de que aquilo está acontecendo mais uma vez com eles. ...suficiente ou pela metade. Pela Al Jazeera, um brasileiro como eu pode descobrir que o líder iraniano... Como reconhecer o próximo nazismo? O Jacques Rivette já diz isso pra gente, né? Não se refere a Israel como Israel. Ele usa a expressão regime sionista. E na reportagem da Globo, isso é omitido. Khamenei disse que Israel cometeu um crime e que preparou para si um destino amargo e doloroso que certamente virá. Eu só quero apontar o que é uma escolha editorial, uma escolha que contrasta com aquele espaço concedido ao líder. É uma escolha, inclusive na fala, no texto, que vai na direção de ser uma vingança mesmo. Tá ligado? Não uma defesa. Ora... Os caras jogaram uma bomba aqui. Não, vamos deixar quieto. Não, eles estão se vingando. De Israel, que tem direito à própria voz, às próprias palavras, aos próprios argumentos. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. Percebe a diferença? Porque o discurso do líder iraniano é apresentado como promessa de vingança, e a gente só fica sabendo dele através das palavras da repórter Cecília Malan. E no texto dela, qualquer referência ao conceito de sionismo acaba sendo omitido. Um breve parênteses para que eu possa declarar minhas intenções e te fazer um pedido. O único motivo para eu destacar essa escolha editorial da Globo é abrir caminho para que eu possa propor, ao final desse vídeo, um outro jeito de olhar para esses conflitos todos.
Então eu expresso o meu mais profundo respeito pelo trabalho da Cecília Malan na Globo e peço a você que pega carona aqui com esse Uber do conteúdo que jamais, nunca, em hipótese alguma, chapisque a reputação e o trabalho de ninguém em meu nome. Combinado? Não sabemos, não sei qual é o viés ideológico de Cecília Malan, mas fato é, ela está ali tão somente, talvez, reproduzindo um discurso do editorial da Globo. E ponto. E que conceito é esse que o jornalismo da Globo omitiu junto com as palavras? Sionismo. É uma ideia meio divisiva, e aqui a gente precisa, ao menos, tentar ser objetivo. Sionismo é um movimento que defende a existência de um Estado nacional judeu. Até o final da Segunda Guerra, esse movimento desejava o Estado. Aí esse Estado veio, foi estabelecido na Palestina e desde então o pensamento sionista tem justificado a ocupação de mais e mais espaços dentro desse território. É a ideia de espaço vital, gente. Isso aí tem nome. Trata-se, portanto, de uma expansão justificada pela etnia e pela fé. Não, pela fé não. A fé é o último degrau disso tudo. É por colonização mesmo. Coisa que não é nova na história do mundo, e muito menos na história do Oriente Médio. Então, quando o líder do Irã usa a expressão regime sionista, fica implícita uma leitura crítica desse processo histórico. Mas, em geral, a opinião pública brasileira fica sem acesso a essa visão crítica, porque na nossa a fé está longe de ser isso. O Irã frequentemente é definido como uma teocracia, o que parece adequado, de fato. No Irã, o poder político... Só que a grande questão é que Israel também é, né? Está subordinado à autoridade religiosa. E no Brasil a gente é lembrado disso o tempo todo. Só que pouco se fala da relação entre fé e política em Israel. E nos últimos anos, essa relação foi intensificada por lá. Israel torna-se uma etnocracia. Isso é o Le Monde, em 2018, noticiando a aprovação de uma lei que estabelecia Israel como Estado-nação do povo judeu. E sobre a nova lei, o Le Monde nos diz que várias disposições do texto atentam contra os direitos de 2 milhões de cidadãos não judeus, em grande parte árabes. Apenas os judeus podem exercer integralmente seu direito natural, cultural, religioso e histórico à autodenominação, diz a nova lei fundamental. A verdade é que tanto o Irã quanto Israel são estados que misturam religião e poder, e essa mistura pode ser considerada anacrônica, antiquada no século XXI. A história da humanidade está coalhada de exemplos sangrentos de que esse não é um jeito justo ou seguro de organizar a vida em sociedade. Já faz uns 400 anos que um sujeito chamado John Locke mostrou que essa mistura aí facilita a perseguição religiosa e de quando em quando faz com que um grupo aniquile o outro. Será que essa mistura não é uma ameaça pior para o Brasil? Mas o grande problema é esse, né? Porque só há um grupo aniquilado aqui, né? Que Irã ou que Israel? Porque no Brasil não cai míssil israelense, nenhum drone iraniano nunca bombardeou Brasília, mas existem entre nós muitos brasileiros que se sentiriam mais seguros se a sua fé e apenas a sua fé tivesse o poder sobre o país. Toda a história de Israel prova que isso é uma ilusão. Dos horrores sofridos pelos judeus na Segunda Guerra aos conflitos mais recentes com o Irã, essa pretensão de um Estado nacional inteirinho só para representar uma única fé e uma única etnia, isso invariavelmente acaba em violência. E eu acho que a nossa mídia hegemônica dá muita ênfase ao fato de que o Irã é uma teocracia, ao passo que vê Israel como uma espécie de posto avançado de um Ocidente ilustrado e moderno no Oriente Médio. Isso é o que eu acho, mas não importa o que eu acho. É um espaço de defesa dos interesses do Ocidente no Oriente. Importa o que eu sei. E eu sei que a essas alturas, tanto o Irã quanto Israel podem ser enquadrados no conceito de Estado confessional, que é aquele que adota oficialmente uma determinada religião.
É claro que etnia e fé não são as únicas questões nesse conflito. Há muitos interesses em jogo, mas etnia e fé são questões centrais para aquela vasta maioria da opinião pública que não vai usar a guerra para apostar na bolsa de valores ou para pedir voto no horário eleitoral. Tá, sim. Na disputa narrativa, a fé é usada, mas os interesses não são especificamente da fé. A história da humanidade está aí, inteirinha, para provar para a gente que um Estado tem mais chances de proteger uma determinada fé ou uma determinada etnia quando ele se propõe a proteger todas as fés e todas as etnias. A gente já poderia ter chegado a essa mesma conclusão há milênios. Mas a verdade é que a gente não consegue fechar um consenso a respeito dessa ideia. Não consegue e não vai conseguir, enquanto continuar se contaminando com propaganda. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu sei que eu estou entrando num assunto muito difícil, mas eu tenho alguma esperança de que com esse conteúdo eu possa ajudar cada um. É isso. Eu aprofundei esse debate no vídeo anterior a esse aqui, onde a gente discutiu sobre todo o viés narrativo que envolve toda essa questão, e sobre, inclusive, como a informação ela é um monopólio, né? Essa que é a grande parada de todo esse debate aqui com relação à Rede Globo, às Big Techs e etc. É entender como na guerra, também na guerra, a narrativa e, portanto, a informação como o modo hegemônico de narrativa no contexto da modernidade é monopolizado em pouquíssimos grupos que detêm os meios de comunicação. Grupos esses que, claro, exercem os interesses da classe dominante, a classe deles, de fato. Não à toa, bilionários adoram comprar redes sociais, etc., por aí, porque precisam ter os seus próprios meios de comunicar-se, né? Os seus aliados capazes de fazer com que os seus interesses possam ser expressos e garantidos. E, portanto, a narrativa na modernidade é uma propriedade do outro. A propriedade da classe dominante, portanto, não dos trabalhadores e não das vítimas da guerra. Essa é a parada. As vítimas da guerra não têm o controle de suas próprias narrativas. Essas narrativas pertencem a outros. São dezenas de milhares de pessoas mortas na Palestina e nenhuma delas teve voz e lugar de escuta para ter a sua história ouvida, contada e permanecida, expressa na memória coletiva. Mas é nesse espaço de monopólio de comunicação que a gente escuta progressivamente um espaço aberto para que um genocida apareça e evoque o Holocausto para provocar outro. É nesse mesmo espaço que a gente tem uma abertura para esse tipo de diálogo, para esse tipo de informação. Recomendo que vocês vão lá e assistam ao outro vídeo. Eu falo de maneira muito mais completa sobre tudo isso que eu falei agora. Seja membro aqui do canal, patrocine isso aqui. Você é o patrocinador disso aqui. É claro que assim, aí vocês vão falar, Felipe, de novo você falando isso aqui. Cadê o cinema? Isso aqui é cinema também, gente. Narrativa é cinema. E a gente tá falando sobre controle de narrativa. Um grande abraço. Curtiram o vídeo?